O tema dessa série de mensagens é o teatro de Deus e o drama da criação. E o tema de hoje, em especial, é o prólogo, o palco de Deus. Essa nova série, ela tem um objetivo claro e específico. E para a gente entender esse objetivo, que é claro e específico para a vida da igreja, eu queria começar, antes da gente entrar propriamente no texto, fazendo duas considerações importantes. A primeira consideração importante diz respeito à própria natureza do texto que a gente vai analisar. Gênesis, como todo o Pentateuco, é um texto extremamente rico no que diz respeito às bases do pensamento bíblico, e por conta disso se torna um texto de tamanha importância, não só, obviamente, do ponto de vista teológico, mas também do ponto de vista prático. No entanto, por conta da própria temática que o texto de Gênesis aborda, às vezes a gente trata Gênesis como se fosse, principalmente os primeiros capítulos, de 1 a 11, como se fossem textos meramente teológicos. E isso tem uma razão de ser. Muitos estudiosos acreditam naquela hipótese de que o texto de Gênesis é, na verdade, fruto de uma edição de vários textos que foram compilados, estudados, ao longo de determinadas tradições muito antigas. E que, no caso, o autor ou editor de Gênesis, ele reuniu tudo isso. E construiu essa obra que é Gênesis, e não só Gênesis, mas o Pentateuco, a Torá. Muitos dos que enveredaram por esse caminho, enveredaram por um caminho crítico de análise do texto, em que a imagem que a gente poderia melhor expressar esse movimento de erudição bíblica é a imagem daquele menino numa fase, eu diria assim, de puberdade, não é? Que de repente encontra aquele relógio da vovó, aquele relógio analógico, não é? Bonito, etc. Mas ele resolve ver o que tem dentro. E como todo garoto, ele abre o relógio e começa a desmontar o relógio. E ele desmonta todo o relógio para ver o que tem dentro, para descobrir a lógica, para pensar o relógio. Só que ele tem um baita problema. Depois que ele desmonta o relógio, ele não consegue mais montar. E ele desmontado, com as peças todas ali na mesa, não representa um relógio. Representa um monte de peças. E é mais ou menos isso que aconteceu com a erudição bíblica, que começou a estudar, principalmente no contexto da modernidade, Gênesis e a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, com esse olhar. Vamos destrinchar o máximo possível e descobrir as fontes que levaram, não é, esse texto a chegar até nós como ele chegou. Nós não vamos fazer esse percurso, primeiro porque não acreditamos que ele seja absolutamente necessário. Porque não queremos ver as peças de um relógio, queremos ver o relógio. E para ver o relógio, a gente precisaria seguir a mesma tradição apostólica. E eu me refiro aqui aos apóstolos e à igreja primitiva, que leram Gênesis, que leram Êxodo, que leram, não é? Todos eles leram o Pentateuco, mas não leram o Pentateuco dividindo, estruturando e preocupados, não é? Com as fontes que foram usadas para chegar até os determinados relatos. Não, eles simplesmente estão lendo Gênesis como uma obra final, pronta, acabada, com uma unidade. E é assim que a gente vai encarar o livro de Gênesis. Portanto, o pressuposto primeiro que eu queria colocar logo de cara, e que vai governar nossa maneira de interpretar toda a análise que faremos de 1 a 11 de Gênesis, pressupõe o texto final, o texto que chegou até nós, como o texto pelo qual devemos cultivar o maior respeito, a maior consideração, porque é nele, e somente nele,
que a gente vai encontrar o sentido que de fato pode transformar não só a nossa vida, mas a vida da nossa igreja. Segunda consideração importante tem a ver não só com esse aspecto da dificuldade que é analisar um texto como Gênesis, mas é a dificuldade que todo aquele que estuda o livro de Gênesis, em especial do capítulo 1 ao 11, tem, quando o seu objetivo não é dar uma aula, mas é pregar, entregar um sermão. Como é difícil transformar um estudo de Gênesis de 1 a 11 num sermão. E a dificuldade é muito simples. São informações incríveis, são informações e detalhes importantíssimos. E a gente, às vezes, quer colocar tudo que a gente estudou num único sermão. Eu já estou colocando logo de cara que eu não vou fazer isso. Eu acho que tem duas maneiras de a gente apresentar a Gênesis. Uma é uma maneira louca, ensandecida, de convidar você, por exemplo, para ir até a minha casa e não comer o bolo que eu vou fazer para você, mas ir até a cozinha, do jeito que eu deixei para fazer o bolo. E minha esposa sabe muito bem como eu deixo a cozinha quando eu vou para lá. Caótica, não é? E a cozinha só falta ser a treva sobre a face do abismo. Mas é a cozinha caótica, o lugar que menos eu gostaria de te levar hoje. Eu quero te entregar um bolo pronto. Eu quero te entregar aquilo que é resultado de um estudo e de uma pesquisa que tem uma só preocupação: falar em nome de Deus. Tem uma preocupação em não apresentar aqui um mero conceito, um mero entendimento, mas ouvirmos a voz de Deus através da palavra, através do texto bíblico. Isso nos coloca o grande desafio de responder exatamente o porquê escolhemos um tema como esse, melhor dizendo, uma metáfora como essa, que é a do teatro, para justamente apresentar Gênesis de 1 a 11. E é justamente nesse ponto que eu gostaria de explicar o porquê a gente escolheu justamente a metáfora do teatro para explicar Gênesis de 1 a 11. Ninguém que quer explicar alguma coisa vai explicar sem antes oferecer uma imagem, sem antes oferecer algo que de alguma forma torne didaticamente simples, mas não menos profundo por conta de sua simplicidade, um conteúdo por deveras intenso e de difícil acesso. Escolhemos a metáfora do teatro porque entendemos que ela nos privilegia dois aspectos importantes que a gente não pode perder de vista, e que quando a gente lê Gênesis, a gente é tentado. O que essa metáfora nos ajuda? Nos ajuda a não só querer entender Gênesis. Muitos podem se aproximar de Gênesis e ler Gênesis capítulo 1, do versículo 1 a 2, do versículo 3, meramente com uma disposição intelectual, para entender o processo da criação. Porque como qualquer outra pessoa, se pergunta pela origem do mundo, se pergunta pela origem das coisas. Porque é racional perguntar pela origem das coisas. Porque você é racional. Você quer saber a causa de tudo isso aqui. Você quer saber por que as coisas se tornaram como elas são hoje. Você quer saber a origem, você quer saber a gênese de tudo. Você quer entender como as coisas se formaram e como chegamos até onde chegamos. No entanto, a metáfora do teatro nos livra de entendermos Gênesis como um texto que deve ser apenas entendido. Deve ser apenas racionalmente, intelectualmente compreendido. Ele precisa ser entendido como teatro, que não se constitui apenas do entendimento de um texto, mas da ação. Não existe teatro sem ação. A ação, o drama, exige ação e texto. Exige ato. Exige texto, mas exige ato. E é o teatro, a metáfora do teatro, que nos interessa, justamente para nos levar à pergunta que vai nortear esses nossos encontros até o final da nossa análise de Gênesis 11, que é a seguinte pergunta:
como o estudo de Gênesis 1 a 11 pode nos servir de guia para agir bem no mundo que Deus criou para vivermos. Se você não anotou, não se preocupe, porque você vai ouvir essa pergunta 1 milhão de vezes aqui. Como Gênesis, como esses textos de 1 a 11, não só nos abençoam pela capacidade de nos dar entendimento acerca da realidade, mas eles também nos servem como parâmetro para agir bem no mundo, para conduzir a nossa vida no mundo e atuar no mundo de uma maneira que corresponda não mais aos nossos padrões, mas aos padrões de Deus, os padrões da palavra de Deus. A primeira afirmação importante, e com isso a gente inicia a nossa reflexão de hoje, é a de que o mundo todo é o teatro de Deus. A ideia do mundo como teatro não é nova. O primeiro a trabalhar a ideia do mundo como teatro de Deus foi talvez o primeiro grande teólogo de toda a cristandade, chamado Clemente de Alexandria, num tratado chamado Exortação aos Gregos, capítulo 2, ele diz exatamente que o mundo é um teatro no qual Deus preparou todo o enredo em que Cristo, o verdadeiro vitorioso, será, portanto, coroado. Portanto, não só a igreja na sua origem, mas se você correr os olhos, por exemplo, para a Reforma, e abrir, por exemplo, as Institutas de Calvino, você vai descobrir a seguinte afirmação. Ele diz assim: ainda que muito convenha ao homem voltar os olhos para contemplar a obra de Deus, ou seja, o mundo criado por Deus, quando é colocado como espectador desse magnífico teatro, convém aguçar os ouvidos principalmente para a palavra, para que tenha mais proveito, ou seja, é necessário que aquele que está observando o mundo como esse magnífico teatro de Deus, esse espetáculo que Deus colocou diante dele, que ele possa se munir da palavra de Deus, para que ele possa, ao contemplar o teatro de Deus, ele possa ter uma mente mais aguçada, a fim de compreender de uma maneira mais profunda a realidade que Deus está mostrando no mundo que ele criou. Portanto, o mundo é o palco de Deus. Portanto, o mundo é o teatro de Deus. O mundo é o lugar onde Deus escolheu se revelar. Deus se revela nesse palco que Ele mesmo criou. E por isso, não nos resta outra pergunta, senão a pergunta mais importante. A pergunta que faz com que a gente olhe para Gênesis, principalmente o capítulo 1, e perceba o quanto ele é importante. A pergunta de como Deus criou esse teatro, como Deus criou o mundo, como Deus criou todas as coisas. Para isso eu gostaria de convidar você a ler comigo o primeiro versículo da Bíblia, que diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A frase de abertura da Bíblia tem pelo menos 3 implicações importantes. A primeira delas é a de que Deus é o protagonista da criação. O texto começa dizendo: no princípio, Deus. Não é o mundo, não são os homens, não é a natureza criada, não é o cosmo, mas é Deus o protagonista. O foco está em Deus, o Deus que cria o mundo. Mas a maneira como Gênesis abre mostra já uma diferença extremamente importante no que diz respeito à compreensão bíblica do surgimento do mundo. O que é isso que é tão importante e que está presente justamente nesse momento em que Gênesis começa dizendo no princípio Deus? O fato de que não há na Bíblia nenhuma teogonia. Jonas, o que é uma teogonia? Teogonia é uma explicação muito comum entre os povos pagãos para explicarem a natureza das coisas, a origem do universo. Então, antes de explicar as origens do universo, o mar, o céu, as estrelas, as flores, as árvores, os animais, o homem,
Eles explicam a origem das origens, a origem dos deuses. De onde eles vieram, como eles surgiram, como eles são, como eles se tornaram da maneira que eles são. Por isso, para os gregos, é importante uma teogonia. Eles não fazem uma cosmogonia, uma explicação do cosmos, uma explicação do mundo, sem antes fazer uma teogonia, uma explicação das origens de Deus. Por isso Hesíodo, que é um dos poetas mais importantes da Grécia Antiga, primeiro ele faz uma teogonia para fundamentar a sua cosmogonia. É importante para o pagão fundamentar primeiro a sua maneira de pensar as origens de Deus, para depois pensar a sua maneira de conceber o mundo. Isso não vale para uma cosmovisão bíblica, isso não vale para o pensamento bíblico. O pensamento bíblico não tem uma teogonia, não se preocupa com uma teogonia, não usa uma teogonia como fundamento para explicar o universo. Simplesmente, a compreensão bíblica parte do pressuposto de que Deus existe. E ponto. Ficou escandalizado? Não é nem o começo. Não é nem o começo. Partir justamente de Deus como pressuposto e ponto é a coisa mais escandalosa do nosso tempo. Por isso, ela é a coisa mais abençoada que a gente tem a nosso favor. Fugimos desse escândalo. Porque temos medo de não apresentar fundamentos sobre o Deus que cremos. E aí fazemos um movimento pagão. Um movimento de primeiro fundamentar e explicar as origens de Deus, para só então depois a gente explicar as origens do universo. Não precisamos fazer esse trajeto. Não precisamos fazer esse caminho. O que isso significa em termos práticos? Em primeiro lugar, isso significa que Moisés está dizendo para mim e para você, que você não precisa, para explicar as coisas, primeiro explicar Deus, você precisa simplesmente pressupor que Deus existe. Então a gente tem que explicar o mundo à nossa volta, explicar a natureza à nossa volta, explicar tudo à nossa volta, em primeiro lugar, pressupondo a existência de Deus. E qual é o problema com isso? Porque não conseguimos partir do fato de que simplesmente pressupomos que Deus existe. O que há de escandaloso em partir do pressuposto de que Deus existe, ponto. Para o pensamento bíblico, não há absolutamente nada de escandaloso com isso. Isso é absolutamente natural. Porque o homem bíblico, ele vai pensar o mundo sempre pressupondo que Deus existe. E não vai se preocupar de forma alguma em saber o que era o mundo antes, não é, de ele ser feito. Aliás, Agostinho tem uma resposta para uma pergunta muito interessante que já fizeram para ele, né? Quando era bem... Agostinho, o que Deus fazia antes da criação? Aí ele dizia assim, olha, preparava o inferno para colocar pessoas que fazem esse tipo de pergunta. Por que Agostinho ele lida dessa maneira? Porque ele sabe que não tem absolutamente nada do que dizer sobre o que Deus fazia antes da criação, a não ser aquilo que a própria Bíblia diz. E o que a Bíblia não diz, o que ela se silencia, ele também fica em silêncio. Não dá para se falar do que a gente não pode falar. A gente só pode falar do que a gente tem para falar, do que a Bíblia nos diz acerca de Deus. No entanto, parece que nos incomoda, justamente porque também enfrentamos uma espécie de neopaganismo, de uma paganização do cristão hoje, do cristianismo hoje. Você já parou para imaginar que o cristianismo surgiu num ambiente pagão, e esse ambiente pagão foi cristianizado? Hoje, a gente tem um mundo cristão, cristianizado, sendo paganizado, em alguns setores, islamizado. Não dá para a gente encarar o cristianismo hoje como o cristianismo dos primeiros tempos. O cristianismo de hoje sofre um desafio interno. E esse desafio interno se chama secularismo. O secularismo foi uma invenção que surgiu de dentro do seio do cristianismo, por isso é um problema para nós cristãos, não é um problema para o muçulmano. Não é um problema para o islâmico, é um problema para nós cristãos. O secularismo em nada ameaça o islamismo. Por isso a Europa em nada ameaça o islamismo, em nada ameaça uma religião muçulmana. Exatamente porque no fundamento de toda a nossa experiência religiosa de fé, o secularismo é uma ameaça para nós cristãos, que estamos deixando de ser cristãos e nos tornando pagãos. Mas antes de entrarmos nisso, vamos para a segunda implicação, porque tem muita história hoje para contar. A segunda implicação é que esse Deus, que é o protagonista da história, ele criou o mundo a partir do nada. Esse é um segundo aspecto que faz com que o cristianismo se veja sempre como algo separado de qualquer manifestação pagã.
Qualquer manifestação pagã parte do pressuposto dualista, de que sempre existiu uma matéria informe, e sempre existiu uma matéria que é bruta, e os deuses nada mais fazem do que manipular essa matéria como um demiurgo que cria o mundo a partir de ideias divinas, e vai criando o mundo a partir dessa mentalidade divina. Isso era o que os gnósticos diziam, isso era o que os neoplatônicos diziam, e isso era o que os maniqueístas diziam. O que fundamenta o maniqueísmo? Aquela crença de que existem dois mundos, e esses dois mundos estão numa luta constante, a luta do mundo do bem contra a luta do mundo do mal. E esses dois estão numa luta constante justamente porque o mal tem natureza própria. O mal tem existência própria. O mal é a matéria, e a matéria é má. O corpo é por natureza mal nesse sentido. No entanto, o que o texto bíblico está dizendo é que Deus criou, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Tudo que existe foi criado por Deus a partir do nada. Deus não criou um mundo no sentido de um demiurgo que trabalha em cima de uma matéria pré-existente. Isso significa muita coisa. Significa que o cristianismo jamais vai se pautar numa realidade dividida em duas. Vai acreditar em dualidades. Existe céu, existe inferno, existe luz, existe trevas, existe o bem, existe o mal, mas dualidade não é dualismo. Dualidade é da ordem da realidade, do mundo que a gente vive. Dualismo é uma maneira de conceber o mundo, é uma maneira de enxergar a realidade, é paganismo. E a gente vai ver isso na maneira própria do Deus criar o mundo, separando as coisas, colocando o limite entre uma coisa e outra. E colocar um limite entre uma coisa e outra não é criar um dualismo, é sim afirmar a dualidade como uma maneira de Deus organizar a realidade. Por isso existe sim diferença entre justo e injusto. Existe diferença entre aquele que segue a justiça e aquele que não segue a justiça. Terceira implicação importante, Deus não só é protagonista da história, Deus não só criou o mundo a partir do nada, Deus criou todas as coisas. E aí a expressão que a gente tem que guardar com muito carinho é a expressão céus e terra. Céus e terra aí não se referem ao céu separado da terra. É como quando a gente diz para duas pessoas, né? Essas duas pessoas aí são como unha e carne. A gente está dizendo unha e carne? Não, a gente está dizendo que as duas pessoas são inseparáveis. Trata-se de uma expressão. A mesma coisa acontece com céus e terra. Céus e terra é uma expressão para dizer toda a criação, tudo foi criado por Deus, tudo que está nos céus e na terra, toda a criação, não há absolutamente nada que não seja fruto da obra criadora de Deus. Isso se fortalece com Gênesis capítulo 2, versículo 1, quando diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra. Ou seja, desde o início, desde o primeiro versículo, Moisés está dizendo que Deus criou o mundo pleno. Mas isso não é suficiente, porque o versículo 2 parece nos levar para uma espécie de tensão no texto bíblico. Como ele pode criar tudo? Céus e terra. E o versículo 2 dizer, era a terra sem forma e vazia. O versículo 1 aponta que Deus criou o mundo. No entanto, o versículo 2 diz que o mundo que Deus criou possui um aspecto negativo, possui um aspecto caótico. Trata-se da expressão tohu vabohu. A expressão a terra era sem forma e vazia. O que é sem forma? O que é algo vazio? Muitos de nós interpretam essa passagem às vezes de uma maneira pouco precisa. É preciso entender o que significa tohu e bohu. O que significa essa coisa que a gente chama aí nos nossos textos e na nossa versão de sem forma e aquilo que a gente chama de vazio. A ideia do tohu, a ideia do sem forma,
é a ideia de algo inóspito, a ideia de algo em ruínas. Todas as vezes que essa expressão é usada, na maior parte das vezes ela está descrevendo um ambiente que foi arruinado. O mundo depois do dilúvio é torru. O mundo, quando ele passa por uma tragédia, e a tragédia desconfigura e torna tudo caótico, ela está ali numa situação de torru, uma situação de caos, uma situação de desordem. Mas o texto bíblico não diz que essa terra é só inóspita, em ruínas. O texto diz também que ela é borru, que ela é inabitável, do jeito que ela está. Não dá para habitar ninguém, nenhum ser vivo pode habitar. Nada pode habitar nesse ambiente. Esse ambiente não pode ser preenchido. Esse ambiente, por isso, é vazio. A gente traduz como vazio, porque nele não há nada. Não dá para sustentar nada. Portanto, o mundo, nesse contexto do vazio e sem forma, é um mundo inabitável. É um mundo negativo. É um mundo no qual o homem não pode habitar. Homens não habitam uma terra sem forma e vazia. No entanto, é interessante como o texto mostra logo em seguida, não é, que a terra era sem forma e vazia. No entanto, diz, trevas cobriam sobre a face do abismo. Não se trata de um lugar habitável justamente porque não só é caótico, não só é deserto em ruínas, não é? Mas ele é um lugar entrevado. É um lugar onde não há luz. A treva, ela cobre a face do abismo. No entanto, o versículo 2 termina dizendo, e o Espírito de Deus, literalmente, batia suas asas como uma pomba sobre a face do abismo. É como aquela imagem de Moisés soltando aquela pomba numa terra ainda inóspita, numa terra destruída, numa terra ainda inabitável. Essa pomba não consegue encontrar um lugar para morar. Essa pomba não consegue encontrar sua casa. Essa pomba não consegue encontrar fora da arca um lugar onde ela possa dizer, estou em casa. Ela volta. Porque enquanto esse lugar for inóspito, enquanto esse lugar estiver em ruínas, enquanto este lugar estiver sob o cheiro da destruição, não haverá possibilidade de habitação. Por isso, a primeira imagem que a gente tem que ter em mente é a imagem de que Deus cria todas as coisas. Mas ao criar todas as coisas, há nesse mundo, não sabemos como. E se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, eu não perderia o próximo capítulo semana que vem. Porque o capítulo da semana que vem vai nos remeter novamente para exatamente a origem de tudo aquilo que a gente chama mal. Por isso eu vou sair correndo daqui rapidinho, para não enveredar pelo caminho do caos, porque eu tenho que terminar de uma maneira ordenada o sermão de hoje. Então pense apenas que Deus cria o mundo, mas a gente não sabe explicar como. Esse mundo que Deus cria, esses céus e terra, possui algo que parece ser contraditório. Algo que parece contrastar contra Deus, algo que parece ofender a Deus, e é algo que ofende em primeiro lugar a Deus. E a grande pergunta é por que Deus permite aquilo que inicialmente lhe ofende? O mundo está caótico. E aí a gente vai para um segundo movimento do texto, na verdade um terceiro movimento do texto interessantíssimo, que acompanha quase que o versículo 2 como um esboço, um grande esboço, o esboço dos 6 dias da criação. Veja, duas coisas qualificam esse mundo inóspito e vazio, exatamente. O fato de ele estar em ruínas, estar desordenado, estar desorganizado, e um mundo vazio, incapaz de receber habitantes. Tudo que a gente vai ver do versículo 3 ao versículo 31, vai ser um movimento onde Deus vai criar justamente a partir do ordenamento desse caos, dessa desordem e desse vazio. Eu queria abrir um parêntese aqui e já fazer uma aplicação importante. Uma das coisas que Gênesis mais nos ensina é sobre a nossa relação com o trabalho. É impossível um cristão ler Gênesis capítulo 1 e não repensar a sua maneira de conceber o trabalho. O trabalho, ele sempre
ele sempre se alimenta do processo criativo. E o processo criativo, ele tem que ser, de alguma forma, um processo de ordenamento, de organização. Trabalhar é ordenar. Trabalhar é organizar a casa. Trabalhar é ver a ruína ser transformada. É redimir a ruína. É restaurar o que está destruído. Se tudo que estivesse à nossa volta não fosse caótico, seríamos todos desempregados. A razão do nosso trabalho é o caos que nos rodeia. Que bênção é o caos. Garante a tua mensalidade, garante o teu salário, garante mais do que isso. Garante aquela esperança maravilhosa de você acordar, trabalhar esperando o dia em que você vai desfrutar de todo esse processo criativo. Por isso, logo de cara, a visão bíblica do trabalho é antipagã. Para o pagão, o trabalho é uma condenação dos deuses. Lembra lá do mito de Sísifo? O sujeito tem que carregar uma pedra maior do que ele, não é? E ele vai carregar essa pedra do sopé da montanha até o cume da montanha o dia inteiro, debaixo de um sol escaldante. Quando a pedra chega lá no cume da montanha, já é o final do dia, a pedra rola novamente para o sopé da montanha. E noite adentro, Sísifo desce para no dia seguinte pegar aquela pedra maior do que ele, subir e levar até o topo da montanha. A pedra rola novamente para o sopé, ele madrugada adentro desce para no dia seguinte pegar aquela pedra que está lá no sopé da montanha, levar, arrastar ela até o topo da montanha para ela cair, ele descer novamente a ladeira para depois chegar, pegar aquela pedra. É o seu trabalho, é o meu trabalho, é o nosso trabalho. Mas o pagão vê isso como punição dos deuses. A primeira diferença radical que Gênesis nos ensina acerca do trabalho é que o trabalho não é uma condenação dos deuses. Pelo contrário, é aquilo que expressa a nossa semelhança com Deus. Não conseguimos e não podemos viver sem criar. Mas a diferença é que esse Deus que é protagonista da criação, ele cria de uma maneira diferente da maneira que o homem cria. A palavra, o verbo que Moisés usa é bara, criar, que é usado somente no que diz respeito a Deus. Só Deus, só a pessoa de Deus é apropriada o verbo criar como bará, como aquele que cria a partir do nada. Todos nós criamos, mas nunca a partir do nada. Sempre usamos aquilo que está à nossa disposição, organizando, sempre combinando, sempre ordenando, a partir de algo que já nos é dado. Por isso o trabalho já é para nós um exercício de imitação de Deus. É a mimesis divina. É a maneira de olharmos para Deus e olharmos para o trabalho e não encararmos mais o trabalho como aquele movimento, né? Vou ter que encontrar aquele desgraçado meu chefe hoje eu mato aquele infeliz. Não! Existe algo que precisa modificar nossa relação do trabalho, que precisa envolver o processo criativo. E a pergunta é por quê? Porque o processo criativo é um processo de ordenamento. Veja como Deus faz isso. Ele faz de uma maneira muito curiosa. Observe os versículos de 3 a 5. Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. É o primeiro movimento de Deus em lidar com um aspecto do inóspito. O primeiro movimento de Deus em lidar com um aspecto torru da criação. Ele vai agora pegar aquele caos, não é? Que mistura as coisas, que impede que a luz seja visível, impede que as trevas sejam visíveis, e separa as coisas, ordena de uma tal maneira que, como a gente vê nos versículos 14 e 19, veja o que diz lá 14 e 19, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Então Deus primeiro prepara, organiza o que está desorganizado, o que está em ruína, para que possa receber aquilo que o Borru não deixa, habitação. Então o que a gente vê? Ele criando a luz
para os luminares poderem chegar. Versículos 6 a 8, ele cria o firmamento. E para que ele cria o firmamento? Separando os mares de cima e de baixo. Para que, segundo os versículos 20 a 23, os habitantes possam agora ocupar esse vazio. Agora a terra está preparada para receber, agora os mares de cima e de baixo estão preparados para receber os habitantes de cima e de baixo. As aves podem agora ocupar os céus, e os peixes podem ocupar os mares. Então ele organiza em primeiro lugar o que está em ruína, para que possa receber aquilo que pode preencher o vazio, aquilo que pode preencher o que estava agora inabitável. Terceiro movimento, versículo 9 e 10, ele cria a terra seca. Quando ele cria a terra seca, ele ordena de uma tal maneira que agora, nos versículos 24 a 26, os animais terrestres possam habitar essa terra. Há uma relação entre Tohu e Bohu o tempo todo apresentada nesse texto. Tudo que Deus está organizando, tudo que Deus está ordenando, tudo aquilo que Deus está de uma forma organizando, é para que aquilo que antes não podia habitar, pudesse agora habitar. É como alguém que chega numa casa em ruína. Antes de habitar essa casa, o que ele vai fazer? Arrumar a casa para poder morar nessa casa. Deus está preparando o universo para o homem habitar. Versículo 11 a 13, diz assim: Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. Note agora o versículo 27 a 31. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Agora eles podem dominar tudo aquilo que Deus colocou na terra, porque agora esse lugar é habitável, esse lugar agora pode receber habitantes. E sobre todos os animais que se movem pela terra, disse Deus: Eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida. Veja que Deus vai preparando todo o ordenamento do caos que estava vazio, mas que agora se torna possível para ser habitado, para ser preenchido. O processo criativo é um processo de plenitude. Por isso a redenção, ela tem a ver com plenitude. Tem a ver com preenchimento. O vazio não faz sentido. O nada não faz sentido. Por isso alguém que trabalha, e no final do dia não encontra o sentido naquilo que ele faz, ele é um desgraçado, com toda a força que essa palavra diz. Porque ele não consegue encontrar nada que no final do dia possa ele mesmo fazer o que Deus fez todo dia da criação. Criar, avaliar e na avaliação dizer: isso é bom. O trabalho exige que cada dia a gente possa fazer como Deus. Ele cria, Ele organiza, Ele dá ordem, Ele nomeia. Isso é importante, porque depois o homem vai nomear também. Nomear é um ato de governo, é um ato de domínio. Deus está nomeando de dia aquilo que é dia, Deus está nomeando de noite aquilo que é noite. E isso faz aquele que tem domínio, aquele que governa. Assim como os governantes, como por exemplo Nabucodonosor, que em Daniel, os primeiros capítulos, vai mostrar, mudando o nome de Daniel e seus amigos, porque isso é da natureza do governante. Ele muda os nomes para que ele possa exercer a sua autoridade, o seu domínio sobre aquilo que lhe pertence. Deus vai transferir isso para o homem, a autoridade de nomear as coisas, porque a autoridade de nomear é a autoridade de governar, a autoridade de administrar aquilo que está à sua volta. Deus então está administrando aquilo que lhe pertence. Deus está ordenando o caos que lhe pertence. Deus está governando o Tohu e Vohu que lhe pertencem. Mas Deus, ao mesmo tempo que organiza, ao mesmo tempo que dá forma, ao mesmo tempo que elabora,
esse Deus avalia o que está fazendo. Esse Deus não é um Deus que vive simplesmente num mar de um rolo compressor de atividades e atividades e atividades que não lhe permitem se avaliar e avaliar o mundo à sua volta. O trabalho, segundo Gênesis, é um trabalho que exige avaliação de si mesmo, de suas obras todos os dias. O quanto você tem avaliado o seu trabalho, o quanto você tem avaliado as obras de suas mãos, todos os dias. Será que todo dia você pode dizer que as obras de suas mãos são boas, são agradáveis? É a continuidade disso, é a dimensão disso que vai nos levar para o ápice de toda a criação. E com isso a gente vai caminhando para o desfecho da nossa reflexão de hoje. O ápice está exatamente no capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Céus e terra foram construídos, tudo organizado, tudo criado por Deus e ordenado. Assim como agora, não mais temos um mundo vazio, mas um mundo preenchido, um mundo plenificado. Eu estou me segurando para não tocar num ponto que eu considero extremamente importante com relação ao vazio. Mas é semana que vem. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, Ele descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O descanso de Deus destaca o final do seu trabalho, mas não o final do processo criativo. Um dos nossos maiores erros é acreditar que o fim do processo criativo é com o fim do trabalho. O processo criativo não termina no 6º dia. O processo criativo termina no 7º dia. Termina com o desfrute de todo o trabalho e de toda a obra concluída. É vazio o homem que não pode desfrutar, que não pode deleitar-se, que não pode se alegrar no final de um ciclo de trabalho, de criação, de agitação, de envolvimento, de energia sendo gasta e sendo desenvolvida, e aquela agitação da semana e poder um dia parar, para só admirar o trabalho todo, para simplesmente desfrutar de tudo aquilo e dizer, como é bonito, como é legal isso aqui. Meu querido, minha querida, não gaste a sua vida e o seu tempo por causa do dinheiro. O dinheiro é bom sim, vai dar muita coisa para a gente importante. Tem aquele que diz assim, né, esse dinheiro não é importante, dá para mim. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que quando a gente reduz o trabalho ao dinheiro, a gente se tornou escravo do dinheiro e não da beleza. É a beleza que faz Deus, no final de tudo, desfrutar da boa criação. É preciso ser contaminado por essa beleza da obra criada, da obra realizada. Jonas, eu acho que meu processo criativo é meio assim, demoníaco. Acho que é habitado por demônios. Eu acho que há trevas sobre a face do meu trabalho. Sabe por quê? Eu não consigo terminar nada que eu começo. Gênesis é para você, meu irmão. Gênesis é para você, minha irmã, que começa e não termina nada que você começa. É para você que não consegue perseverar. É para você que não consegue chegar até o fim. Que qualquer obstáculo te detona. Que qualquer tragédia te tira do eixo, te joga na lona e pronto. Gênesis 1 é para você que se sente fracassado e desiste sempre. Para dizer o seguinte, você não pode desistir sempre. Mas para isso você tem que ser como o Criador. Avaliar todo dia, criar todo dia e saber descansar no seu trabalho.
O dinheiro não vai te dar esse descanso, mas as obras de suas mãos sim vai te dar paz, vai te dar plenitude, vai planificar você, vai te fazer inteiro, vai te tornar íntegro. Não vai te corromper com os dons e talentos que Deus te deu. Não se corrompa. Não permita que os dons e talentos que Deus te deu sejam corrompidos. Teu dom e talento não tem dinheiro que pague. O dom e talento que Deus te deu, nenhum dinheiro pode pagar. Mas é o dom e o talento que Deus te deu, o meio pelo qual Ele quer te fazer feliz, seja na pobreza, seja na riqueza. É como casamento. Um trabalho tem que refletir a nossa natureza, o comprometimento com a nossa natureza. A pior coisa do mundo é quando nos comprometemos com aquilo para o qual não nascemos para fazer. É o trabalho que não conseguimos entregar. E reflete a nossa falta de avaliação da obra, reflete a nossa incapacidade de avaliar a obra dia a dia. Estamos no lugar errado, estamos no contexto errado, precisamos modificar e não temos coragem para isso. Gênesis 1 está dizendo para você que é preciso avaliar, é preciso insistir e é preciso desfrutar. O Shabat é a maneira de a gente desfrutar de toda a obra, de toda boa obra. Jonas, pergunta de escola bíblica dominical. Professor, Deus estava cansado? Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. Esse é o famoso exemplo de antropopatia, ou o uso de uma linguagem humana para se referir a um ato divino. Deus não estava cansado. Descansar significa desfrutar. Deus não estava descansando. Deus estava desfrutando. Trata-se da sensação da vitória sobre o caos. Porque agora não há mais trevas sobre a face do abismo. Agora só há luz. Ele pode descansar. O caos foi vencido. Trata-se da sensação de alegria que representa o estado de espírito daquele que conclui a obra e desfruta de um tempo admirando-a. O dia do Senhor, o dia de descanso, é uma imitação do descanso de Deus após o trabalho divino da criação. Significa descansar em um dia em que não mais as trevas cobrem a face do abismo. O descanso de Deus representa a ressurreição de Cristo, o dia em que as trevas foram dissipadas pela luz que vinda ao mundo ilumina todos os homens. O descanso de Deus é o telos, o desfecho do enredo de Deus. Haverá um dia em que todos descansaremos, um dia em que as forças do caos serão vencidas, de uma vez por todas. O descanso de Deus indica que no palco, nesse mundo que Ele criou, onde os homens realizarão os seus papéis, haverá um dia em que a cortina se fechará. Será o desfecho do teatro de Deus, o dia em que Jesus, o verdadeiro protagonista de todo o teatro de Deus, irá julgar os atores, trazendo luz sobre suas obras e separando como Deus Criador separou luz das trevas, aqueles que se submetem ao enredo de Deus e aqueles que seguiram seus próprios enredos. Como o estudo de Gênesis pode nos servir de guia para agir bem no mundo que Deus criou para vivermos? Que Deus possa falar ao nosso coração durante essa semana, a fim de olharmos para o mundo, não mais de forma passiva, esperando as coisas acontecerem. O mundo é um palco. E Deus nos colocou nele, não como plateia. O teatro é de Deus.
e é ele a plateia.